Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Rubem, aqui é o Finanças e Prática, Contabilidade. Nós vamos agora entrar no nosso último encontro do ciclo básico. Tá? Eu vou primeiro fazer um disclaimer aqui, brevemente. O Finanças e Prática é um projeto que busca levar educação de alto nível, financeira em especial, para quem tem sede, quem tem vontade de aprender. Okay? Então é o seguinte, inicialmente eu gostaria de dizer que você, se abrir a câmera aqui, entrar e abrir a câmera, você nos autoriza tacitamente a veicular sua imagem nos nossos canais de YouTube. Você encontra as nossas aulas anteriores, né? Esse projeto do Finanças e Prática vem desde do meados para o final de 2020. E assim, as aulas nossas de contabilidade, nós já encerramos um ciclo lá atrás, mas só que foi um ciclo alternado, né? Tinha temas básicos, tinha temas avançados, né? Agora a gente está estruturando esse curso. E também falamos muito sobre a análise de balanço. Então a gente teve um ciclo somente de análise de balanço, que é o ciclo bandejão. Imaginando você numa universidade, indo, uma coisa que é muito comum aqui, né, nas universidades federais, ir ao restaurante, né, e usar o bandejão. Então, ou seja, você já entrou na faculdade, então você tem um tema um pouco mais avançado. Okay? Então, a gente fez o ciclo bandejão com análise de balanço, análise de indicadores econômicos, vários itens. Tá? Então, inicialmente, eu queria me apresentar a vocês. Meu nome é Rubem, sou formado em Ciências Contábeis pela UFMG, né, e tenho várias especializações, né, uma na área de um MBA em Marketing, né, e vários na área de Direito, né, e em Perícia Contábil. Atualmente, eu já atuei como auditor, como controller de banco, né, e atualmente eu faço Perícia Contábil, tanto nas áreas cíveis, né, pela experiência de banco que eu tive, né, muito cálculo que a gente faz lá, né, quanto na área trabalhista e na área empresarial também, né, em apuração de haveres, tá? Se você quiser falar comigo, eu estou nesses canais aqui diretamente, além dos canais do Finanças e Práticas, eu tenho esses canais que são canais pessoais. Bom, o nosso curso, né, o desafio do Leon Megson, é que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Essa história aqui, eu sempre conto que ele estava dando uma palestra e ele falou que o Darwin disse isso aqui. Aí alguém falou para ele, não, o Darwin nunca falou isso. Aí você, se o Darwin nunca falou, então eu estou falando. Então, ficou sendo dele essa frase, mas, de certa forma, remetendo ao conhecimento que o Darwin trouxe sobre as origens das espécies, ok? Não estou dizendo que eu concordo ou que eu discordo, é só conheço a frase aí, eu acredito que sim, né? A gente vê no mercado isso daí. Bom, então a gente nós já andamos bastante aqui no nosso ciclo, né, básico, tá? Agora a gente já está finalizando as demonstrações contábeis, em geral, a gente vai falar no ciclo mais à frente, tá? Agora sim, é o básico para que você possa olhar e entender a contabilidade, tá? Olhar um balanço e saber o que aconteceu, quais são as inferências que tem nele, o que cada uma das contas representa, tá? Então, vamos lá. E aí, no ciclo intermediário, a gente vai aprofundar um pouco, mas nas relações entre empresas. Basicamente isso, né? E assim, esse ciclo aqui, existem algumas coisas que muita gente fala assim, nossa, mas isso é complicado. É complicado, assim, do ponto de vista teórico, né? Mas do ponto de vista prático, se você é um contador, se você tem domínio dos lançamentos contábeis, você consegue fazer essas operações com uma certa tranquilidade, ok? Às vezes, de repente, falta algum conceito básico que a gente vai colocar aqui para vocês, tá? E depois nós vamos falar sobre contabilidade avançada, outros conceitos. Muito disso aqui, gente, já está nos nossos canais anteriores, tá? Se vocês buscarem lá no YouTube, o Finanças e Prática, FNP Finanças, você vai achar
esses temas aqui abordados lá. Então, assim, só que agora a gente vai estruturar melhor, né? Bom, vamos lá. A gente já caminhou bastante, né? Falamos sobre os princípios contábeis, falamos sobre o CPC, quais os usuários da informação contábil, ativo, passivo e resultado. A gente está trabalhando em cima disso, ok? Então, vamos lá. Então, eu gosto sempre de retornar o conceito de ativo, tá, gente? Que o ativo, ele é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados, do qual se espera resultem futuros benefícios econômicos para a sociedade, para a entidade. Então é o seguinte, você tem uma situação que eu sempre falo, passado, presente e futuro. O evento passado foi uma compra, ou foi uma transformação, ou foi uma doação, ou foi qualquer outro evento que agregou um determinado recurso para a empresa, tá? Então, ele tem que ser apresentado na sua forma presente, no seu saldo presente. Obviamente que nós temos alguns itens que são apresentados pelo curso histórico, né? A gente fala que é o estoque, o imobilizado, né? O intangível, alguns itens do intangível, a sua maioria em especial, né? E adiantamentos de fornecedores, né? E são itens que são apresentados pelo seu valor histórico, ok? Mas os outros itens são apresentados pelo seu valor presente. Por isso é que existe uma distinção importante, que essa distinção, ela é conhecida como os itens monetários, que são apresentados pelo seu valor presente, e os itens não monetários, que são aqueles que são apresentados pelo seu valor histórico. Tá? Então é o seguinte, é uma das separações do ativo, né? E assim, ele é futuro porque é o seguinte, sendo futuro, o objetivo dele é trazer benefícios para a sociedade, para a entidade. E que benefício é esse? Uma provável venda, né? Uma provável troca, uma provável um pagamento, uma diminuição de um passivo. São itens assim que se espera que traga benefícios, tá? Então é o seguinte, então aí nós temos o passado, né, que é o que acrescentou, como que esse ativo foi acrescentado na empresa, o presente, a forma com que ele se apresenta, os saldos contábeis dele numa determinada data, que seria a data do balanço, né, para ser mais específico, e o benefício futuro, que é o que ele vai agregar de benefício para a sociedade, tá? Então, isso é o ativo. E o importante é o seguinte, ele é um recurso controlado. A entidade, ela tem o controle, ela pode usar aquele recurso em benefício dela, tá? Se ela não pode usar aquele benefício, não tem objetivo nenhum, não é um ativo do ponto de vista operacional, ok? Então vamos lá, continuando aqui, né? Interessante é que nesses novos conceitos as contas do ativo passaram a ter sentido, porque antigamente se dizia que o ativo era bens e direitos, né? Então assim, para qual fim você existe, né? Dentro da gente que a gente imagina, né, do homem, né, da nossa crise existencial, a gente quer saber de onde viemos e para onde vamos. Os itens do ativo é a mesma coisa, né? De onde viemos, a gente já sabe, mas para onde vamos? A gente não sabe porque não havia uma especificação. Então agora, para todos os efeitos, assim, o ativo tem que gerar benefício futuro. E eu usei o sentido aqui da corrente elétrica, né? Os elétrons assim estão sem movimento quando tem corrente elétrica. Quando você põe a corrente elétrica, eles passam a ter sentido. Então a mesma coisa vale para esses conceitos de ativo. Aí, beleza, a gente falou, para falar disso, a gente falou de ativos intangíveis, a gente deu um foco bastante intenso nos itens intangíveis, principalmente o goodwill, ok? Então vamos lá, passivo, por outro lado, é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico como resultado de eventos passados. Então assim,
você não tem um passivo imaginando uma coisa que vai acontecer. Ah, isso aqui provavelmente o meteoro vai cair lá, vai destruir a fábrica. Então, não, isso aí na contabilidade isso não serve. Essa obrigação passada significa que você assinou um contrato. Esse contrato pode ser um contrato de trabalho, um contrato de empréstimo, pode ser um contrato de prestação de serviço, qualquer outra forma de um evento passado que gera uma obrigação sua no presente de pagar, tá? Aí é o que a gente difere de passivos contingentes, né? Passivo contingente no sentido de previsão, né? Ou seja, eu tenho uma contingência, mas essa contingência ela não é fato. Diferente de uma contingência jurídica, em que você já tem uma sentença, já tem um título executivo, diríamos assim, né? Basicamente, porque a sentença já transitou em julgado. Então, assim, você tem com seus advogados uma previsão de quanto que você vai perder. Então, assim, pela experiência do advogado. Então, essa basicamente a diferença entre provisão e previsão, tá? Ok? Então, assim, e aí falamos um pouco sobre receita, tá? Receita, o momento de reconhecimento da receita, tecnicamente, contabilmente, é a hora com que a pessoa, que o comprador, né, ele tenha o domínio e o direito sobre o que foi vendido. Diferente, por exemplo, de uma mercadoria vendida pelo ICMS, que o ICMS determina que quando o bem sai da empresa, da empresa vendedora. Então, naquele momento, na emissão da nota, então, assim, eu falo que para o contador, ele já registra a partir da emissão, né, da nota e tal, e basicamente é isso, né? A gente falou sobre receita, falamos sobre custos, os tipos de custo, despesa, né? E aí que nós paramos o nosso curso, tá? Eu costumo dizer, usar no passado, o pessoal do FP&A, eles desenvolveram um projeto, e nesse projeto eles falaram sobre o João Pipoqueiro. Na ocasião, eu falei, alguém perguntando que situação que era custo ou despesa, o João Pipoqueiro fazia pipoca, tinha um carrinho de pipoca e vendia pipoca na escola. Era esse o princípio, e sobre isso foi desenvolvido todo um processo do curso do FP&A. Bom, então é o seguinte, o que é custo? Qual o momento que é o custo, qual o momento que é despesa? Na hora, o que eu falei isso aqui para ilustrar, na hora que a pessoa, o João Pipoqueiro, está fazendo a pipoca, é o processo de fabricação, tá certo? Aí seria o momento do custo. No momento em que ele vende a pipoca, ele está como venda. Então, ali ele seria um vendedor, um comissionista. Então, seria despesa de venda, ok? No momento em que ele para, no final do dia, e lança nos livros lá o movimento do dia, o que gastou, o que não gastou, o que saiu do estoque, o que não saiu do estoque, naquele momento ele é despesa administrativa, ok? E aí é o seguinte, quando ele senta, depois de fazer isso tudo, ele senta, já planeja o dia, ele já apura, ele já vê o lucro que teve um dia, já imagina, já faz a programação para o dia seguinte, já faz aquele negócio todo, aí ele está sendo o dono, né? Aí já é o Prolabore, entendeu? Já estaria voltado ao Prolabore. Então, assim, basicamente, é isso. E a gente falou sobre custo direto, né, e custo indireto. O grande desafio da contabilidade e das pessoas envolvidas no processo de custo é fazer um rateio que seja... Porque todo o sistema de rateio ele tem as possibilidades ou de erro ou as possibilidades de acerto, né, ou de desvio de cálculo, né? Tem arriscado. Então, assim, rateio, é critério de rateio, né? Às vezes o critério de rateio funciona bem, às vezes ele não funciona, né? Então, assim, e seria o grande desafio. Então, para isso, a gente falou um pouco sobre o custo
sobre sistemas de custo, né? O ABC falando sobre, quer ver? Falam sobre o sistema de custo por absorção e vários outros, né, gente? E aí é o seguinte, terminamos essa fase, ok? E aí a gente começou a falar sobre, a gente falou que ia demonstrar um pouco isso aí na prática, tá? Então é o seguinte, eu estou imaginando aqui, eu fiz uma planilha aqui, tá? Reportando esse aspecto. Então eu tenho, no momento em que a pessoa está fabricando, eu sou um horista, tá? Então eu imaginei que ele gastava 1 hora, imaginando assim, 15 minutos, em 4 etapas, 15 minutos por dia, ele fazendo a pipoca, tá? Então é o seguinte, qual que seria o valor da hora? Né? Eu peguei lá, imagina que ele receba R$ 1.800 por mês, tá? Considerando a jornada normal, né, de 44 horas semanais, seria 220, tá? Então o valor da hora seria isso aqui. Sobre esse valor da hora, eu calculo o que se chama descanso semanal remunerado, tá? Ou seja, eu divido pela quantidade de dias úteis trabalhados, né, no mês, e multiplico pela quantidade de domingos e feriados, né, dentro daquele mês. Então, aquele mês, por exemplo, tinha 31 dias, 25 mais 6. Então, eu tenho, com base nisso, eu tenho o valor que é do descanso semanal remunerado, né? Isso para o horista, tá? E aí é o seguinte, eu somo o valor da hora e o valor do descanso semanal remunerado e calculo o 13º, provisiono o 13º de cada um, tá? Tá dando para ver aí? Tá claro aí, Luciano? Bom, vamos lá. Com base nisso, eu somo todos esses componentes. Aqui eu estou somando um valor a mais, né, que é o K, que é o E, que eu estou somando a mais aqui, que ele já está no K, que eu senti que o valor deu errado aqui. Bom, então, ou seja, a hora daquele funcionário, no custo, seria R$ 12,17, tá? No momento em que ele é vendedor, aí eu falo assim, olha, o seu salário, a sua remuneração será 10% que foi vendido. Então, eu imaginei que ele vendeu R$ 1.000, tá? Eu tenho esse adicional não existe porque não fez hora extra. Eu calculo o repouso semanal remunerado, tá? Que daria R$ 24, né? E aí é o seguinte, com base nisso eu calculo férias, FGTS, 13º salário e assim sucessivamente. Então, esse vendedor, ele vai ganhar R$ 100 por dia, mas vai ganhar R$ 48 contabilmente, né? Que seria o salário dele mensal. O mensalista, o salário dele, o repouso semanal remunerado já está embutido, né, no salário dele, então eu só tenho o valor diário dele e eu calculo naquele dia os encargos. Né? Importante é o seguinte, gente, muita gente erra aqui, ó, na hora de fazer a provisão de férias, que ele acrescenta uma remuneração de um mês. Não. Você, na hora de fazer, você pode fazer 12 meses e você acrescenta somente 30% de um mês, entendeu? Para não dar duplicidade na conta. E a mesma coisa aqui na despesa no Prolabore. O Prolabore, obviamente, que não tem reflexo nenhum, né? Então, o Prolabore também é uma despesa. Então, olha só, o único momento em que eu tenho um determinado custo aqui no momento de mão de obra, é quando ele está fabricando a pipoca, tá? É diferente, por exemplo, que eu considerei aqui, né, que ele comprou um carrinho de pipoca, tem a depreciação, né, que vai lançar, ele pode lançar a depreciação de um dia, ele pode calcular isso tudo bonitinho, tá? Ele tem a movimentação do estoque, né, que ele comprou a milho para pipoca e tal, e o que ele usou? Ele estimou gastar 4 quilos de pipoca naquele dia,
Então, fazendo uma simulação assim, né, do que seria uma DRE, para a gente começar. Então, assim, naquele dia ele teve um resultado de 198. No momento que eu estou analisando esse resultado aqui, gente, eu tô dizendo o seguinte, que naquele momento eu já estou como gestor da empresa. Então, aqui já seria um prolabore, tá? Então, essa basicamente o conceito para se entender a diferença entre despesas e custos, ok? Então, vamos lá. Então, a gente, continuando aqui, né, o nosso curso, a gente vai falar um pouco agora sobre débito e crédito, tá? Débito vem do latim, né, no sentido de dívida em espécie, em dinheiro, né, no sentido de dever estar obrigado a dever, reconhecimento, fidelidade, etc. Já crédito é o sentido de crença, ou seja, alguém confiou em você e te forneceu alguma coisa. Em termos populares, gente, débito é o seguinte, é quando alguém te deve. Débito é quando alguém te deve. Crédito é quando você deve a alguém. Aí você me pergunta assim, poxa, eu tenho lá minha conta corrente, né? Eu depositei lá R$1.000. E o banco me dá um extrato falando que eu tenho um crédito de R$1.000. Aí é o seguinte, o raciocínio que você tem que usar é assim, quem está fornecendo, em princípio, quando você faz um depósito, você pode sacar esse dinheiro do jeito que você, quando você quiser, da forma que você quiser, transferir, sacar, pagar contas, fazer o que você quiser, tá certo? Então é o seguinte, ou seja, isso quer dizer que o banco, você depositou no banco, o banco tem a obrigação de te devolver aquele dinheiro, tá? Então o banco, o extrato bancário é um documento fornecido pelo banco. Então ele retrata a situação patrimonial do banco. Então, se ali está credor, o banco está dizendo assim, olha, eu te devo tanto, ok? Que é o conceito do crédito. No banco, isso fica numa conta do passivo, chamado depósito à vista. Aí é o seguinte, beleza, então, por isso é que o seu saldo bancário, quando o banco te dá essa informação, ele te fala como credor, porque o banco efetivamente te deve isso, ok? Se o banco fala como credor, significa que você passa a ter direito a sacar aquele valor. Gente, só um minutinho, peraí. Voltando. Se você tem direito a sacar aquele valor, significa que o banco tem a obrigação de te pagar. Por isso é que é um crédito para efeito do banco. Agora, imagina que você tem lá R$1.000 e você gastou 1.100. Então, você está R$100 no que a gente chama de cheque especial. Aí vai aparecer um D, né? Um débito de 100. Por quê? Porque naquele momento você passou a dever o banco. Então, o banco vai registrar esses R$100 numa conta chamada empréstimos em conta do seu ativo. Ok? Então, é o seguinte, pensando nisso, o que a gente pode inferir? Tá? Eu estou mexendo com pessoas que entendem de finanças. Tá? Então, é o seguinte, vamos lá. Eu tenho o ativo, a fórmula fundamental da contabilidade. Ativo igual passivo mais patrimônio líquido, ok? Eu demonstrei isso lá naquela planilha Excel, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês entenderem as várias situações em que peraí, gente, não é esse aqui não. Voltando àquela nossa planilha. Tá. Olha só, eu tenho uma situação ideal, que é o ativo igual a passivo mais patrimônio líquido, tá? Então é o seguinte, essa é a fórmula fundamental da contabilidade que a gente expressou aqui, tá? Então, ativo igual a passivo mais patrimônio líquido.
O patrimônio líquido, ele está incorporado por essas contas aqui, tá? Todas as contas, é o capital inicial, mas as reservas que foram se formando, mais algum ajuste de avaliação patrimonial que é contabilizado ali, né, como se fosse no passado a reavaliação, só que você não pode fazer mais reavaliação. Você pode fazer avaliação patrimonial de itens destinados a receita, geração de receita e tal. Você pode fazer... são esses itens que entram aí no ajuste de avaliação patrimonial, quando você lança valor justo, tá? Então, no final do ano, eu tenho essa situação do patrimônio líquido. Bom, durante o período, o patrimônio líquido, ele vai caminhando e vai crescer. Vamos supor que o patrimônio líquido seria o patrimônio líquido acumulado, que a gente fez do ano anterior, mais o lucro do período, tá? O que é o lucro, gente? O lucro o patrimônio receita menos custo menos despesa, tá certo? Então, o resultado desses itens aqui, ó, né, ele vai formando o lucro do período, tá? Então, veja bem, a minha fórmula, então, ela do patrimônio líquido passa a ser patrimônio líquido acumulado, que é o do exercício anterior, né? Eu vou caminhando durante o exercício, acrescentando receitas menos custos e despesas, acrescentando lucro, tá? Então é o seguinte, eu tenho o que eu chamo de fórmula fundamental estendida da contabilidade durante o exercício, que é o ativo é igual passivo mais patrimônio líquido mais receitas menos custos menos despesa. Passando esses itens aqui, ó, passando esses itens para cá, né? Invertendo aqui. Como é que essa fórmula seria? Ativo mais custos mais despesas igual passivo mais PL mais receitas. Por que eu estou separando isso, gente? Para ficar fácil de vocês entenderem que nessas contas da esquerda são contas de características devedoras. Nessa conta da direita são contas de características credoras. Então, eu já sei que o ativo é um bem ou recurso que eu tenho à disposição da empresa com fruto de evento passado, com o objetivo de me trazer, proporcionar resultados financeiros futuros, ok? Então, eu já tenho, então aí eu já conheço, eu já sei, opa, então as minhas contas de ativo eu debito, ok? E as minhas contas de custo e despesa eu também debito, são contas de características devedoras, tá? E eu tenho do outro lado, eu tenho um passivo. Passivo eu credito, tá certo? Ou seja, o passivo torna-se assim, eu tenho que pagar alguma coisa, uma obrigação presente, tá? E eu tenho patrimônio líquido, que são os recursos, em última análise, se um dos sócios se retirar, né, ele teria direito a receber a sua parcela do patrimônio líquido. Em última análise, forçando um pouco o entendimento, eu posso dizer que o meu passivo é uma obrigação presente com o meu sócio ou cotista. Mas isso, sim, em último, não é essa análise mais adequada. Mas em termos práticos, basicamente seria isso. Se eu tenho um processo de apuração de haveres, o sócio retirante, ele tem direito a receber uma parcela do patrimônio líquido. Então, teoricamente, seria isso. Mais as receitas, que elas têm características credoras, que a tendência é de aumentar o meu passivo, ok? Então, é o seguinte, aí eu passo a ter aquela coisa contábil, né? Assim, a definição contábil, que é uma definição mais dura, né? Que débito representa aumento do ativo, vamos ver se é verdade? Aumento de ativo, ok? E despesas, aqui ele não cita custos, mas custo está dentro desse conceito também, que eles têm a mesma coisa, eles só são separados contabilmente, né? Redução de passivo, então vamos lá. Olha só, o passivo está do lado de cá, tá? Para você diminuir do lado de cá, você tem que fazer um débito, tá? Do patrimônio líquido e receitas. Ou seja, você fez uma venda, essa venda está errada, né? A nota fiscal, na verdade, não era 1.000, o sistema leu errado, é 900, então você tem que se tornar 100, você tem que tirar 100, então você debita a receita, tá certo? Bom, e crédito? Representa
diminuição de passivo, vamos ver se é verdade. Tá certo? Passivo está do lado direito da minha fórmula, né? Aumento de passivo. Diminuição do passivo, não, gente. Aqui é aumento. Crédito apresenta aumento de. A gente copiar diminuição de. Diminuição. Ah, não. Aqui é só diminuição de despesa. Ó, gente, aula ao vivo às vezes dá diminuição de despesa, aumento de passivo. Então vamos lá. Aumento de passivo, ok? Certinho. Patrimônio líquido e receita. Olha só, aumentando esse daqui, eu estou fazendo um crédito, tá? Aí é o seguinte, eu tenho a situação de equilíbrio patrimonial, tá? Porque eu tenho, de um lado, eu tenho o meu ativo e o lançamento que eu faço no ativo tem que ter um correspondente ou de diminuição do próprio ativo ou de aumento de passivo, custos, passivo, patrimônio líquido e receitas, tá? Então é o seguinte, eu vou compartilhar aqui com vocês um outro... Gente, alguma dúvida até agora? Graziele, alguma dúvida? Por enquanto, não. Tá, beleza. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês alguns lançamentos. Eu vendi um produto, R$1.000, tá? Então vamos lá, vamos fazer a relação causa e efeito, tá? Se você tem, vamos supor que você seja uma vendedora de produto de beleza, tá? Você vendeu lá R$100, qualquer que for o seu produto, tá? Que pergunta você vai fazer? Bom, a causa. Então, ou seja, a causa é uma venda. Nem sempre a causa é devedora, tá, gente? Tá? Assim, a gente tem que raciocinar sempre no sentido do efeito que aquilo vai dar. Se eu fiz uma venda, a pergunta que você vai fazer, você vendeu lá R$100, a pergunta que você faz para a pessoa, que é a causa, né, eu vendi, aí a pergunta é o efeito, como que essa pessoa vai te pagar? Você vai me pagar agora, você vai pagar no cartão, você vai me pagar, você vai me dar um cheque pré-datado, qualquer coisa. Então, assim, você tem uma causa, que é a venda. Você tem um efeito, que é a forma com que a pessoa vai pagar, tá certo? Então é o seguinte, veja bem, aquela pessoa, se ela pagar à vista, significa que vai entrar dinheiro no seu caixa ou no banco. Se ela for pagar a prazo, significa que ela vai ter uma obrigação de te pagar. Então, ela vai constituir um passivo para ela. Ao mesmo tempo, em contrapartida, você vai ter um direito de receber. Você tendo um direito de receber, se for uma venda a prazo, você tem uma conta que a gente classifica como clientes ou contas a receber, né? Então, no caso, qual que foi a causa? Foi a venda de R$1.000, ok? Venda de produto. Valor, R$1.000. Tá? Qual que é o efeito? Seria a forma de pagamento. Vamos colocar que pagou à vista. Ok? Então, qual lançamento você faria? Tá? Então, aí é o seguinte. Aumentou o dinheiro. Se ela pagou à vista, não aumentou o dinheiro no seu caixa. Não aumentou o seu bem. Então, se aumentou o seu bem, você faz um débito. Ok? Um débito de caixa de R$1.000. Tá? Ao mesmo tempo, você não oferiu uma receita. Então, se você oferir uma receita, você vai acreditar a receita, né, de R$1.000. Vamos ver se atende à nossa fórmula básica, tá? Que é... A nossa fórmula básica aqui, gente, eu trouxe ela para cá também. A nossa fórmula básica, tá aqui. Ativo mais custos mais despesa igual a passivo mais patrimônio líquido. Né? O patrimônio líquido aqui, a gente pode expandir aqui um pouquinho. Que patrimônio líquido seria patrimônio líquido mais receitas, né? Para ficar igual ao lado de lá. Tá?
Então, olha só, eu tive, ao mesmo tempo, um aumento no ativo. Botou dinheiro em caixa, um bem, tá certo? E aí é o seguinte, se aumentou o meu bem, eu tenho que ter uma contrapartida do outro lado do sinal. A contrapartida seria, você não vendeu, você não tem uma dívida, entendeu? Você ainda não tem patrimônio líquido, basicamente. Você não está aumentando capital com isso, você não está fazendo nada com isso. Então é o seguinte, você tem uma receita, tá? Então, para suprir esse lado da fórmula, né? Eu estou falando para pessoas da área de finanças. Então é o seguinte, para atender esse lado, esse equilíbrio, eu tenho que raciocinar, então, dessa forma, entendeu? Ou seja, se a pessoa pagou a prazo, não, eu vou pagar para você com cheque datado de 30 dias. Então já não seria mais caixa, seria contas a receber, que você vai receber esse dinheiro no futuro, ou seja, você confiou na pessoa, né, em emprestar dinheiro para a pessoa. Então, assim, a pessoa, ela vai ter um passivo, uma obrigação de te pagar, mas você, e o crédito é mesmo, tá, gente? Receita de R$1.000. Mas você tem um direito a receber, tá? Vamos lá. Uma outra situação. Compra de máquina para a fábrica, R$3.000, tá? Qual que é a causa desse lançamento contábil? Qual que é a causa? A causa é a compra da máquina, tá? É você adquirindo um ativo. Então, olha só, você está adquirindo um recurso que você vai usar para poder fabricar seus produtos, tá? Que você vai oferir receita no passado, no futuro, né? Então, é o seguinte, pela nossa fórmula, está no ativo, né? Então, ou seja, a causa é um ativo, é a compra do ativo. O efeito é como que você vai pagar. Vamos supor que você pague a prazo, ok? Então é o seguinte, então eu tenho que debitar um ativo, tá? Esse ativo é o quê? É um ativo imobilizado. Ele vai compor os itens, né, do imobilizado para efeito de fábrica futuro, tá? E a contrapartida seria contas a pagar. Sabe qual que é a diferença de contas a pagar e fornecedor? Você sabe, Graziella? Não. Fornecedor, gente, fornecedor é uma conta lixão, assim, que deve ser evitado, entendeu? Fornecedor, para efeitos de análise contábil, para efeitos de análise de balanço, fornecedor deveria compor somente as contas que você, somente os fornecedores que você comprou matéria-prima, tá certo? Se não é matéria-prima ou se não é produto para venda, você não deve lançar em fornecedor, deve lançar em contas a pagar, ou outras contas a pagar. Porque é o seguinte, quando você vai fazer um giro de venda ou um giro de pagamento de fornecedores, se você coloca tudo que é fornecedor lá, tudo que é fornecedor de imobilizado, que não tem nada a ver com o seu giro, né, com o seu capital de giro, você vicia os seus indicadores de análise. Tá? Isso a gente falou muito no nosso curso de análise de balanço. Tá? Então é o seguinte, outras contas a pagar, ou seja, você fez uma compra, uma obrigação passado, você assumiu o compromisso de pagar, que você adquiriu um bem, tá certo? Você vai apresentar pelo valor dele, valor presente, e você tem o compromisso de pagar, porque você espera ter benefício futuro, inclusive com esse pagamento, né? Então é o seguinte, aí eu tenho considerado, eu tenho completo todo o processo, né? Eu tenho um ativo, um evento passado, que é a compra de uma máquina pelo valor presente, né? E que você espera benefício futuro. E a mesma coisa eu tenho passivo, tá certo? Vamos lá. Eu paguei um fornecedor. Agora é uma situação. Então, o primeiro item aqui, gente. Então, vamos lá. Eu imaginei um caixa de 1.000, tá? Eu gerei uma receita de 1.000. Então, é o seguinte. Aqui ficou faltando a fórmula. Eita.
Então vai no B9 só. Tá? Então, olha só, eu zero. Por quê? Eu fiz o lançamento do meu ativo de R$1.000, gerei uma receita de 1.000, então eu tive um equilíbrio das contas. Olha só, eu tive 1.000 de débito, 1.000 de crédito. No final, eu zerei, tá? No imobilizado, gente, é a mesma coisa, tá? Olha só, eu tenho aqui, eu lanço 3.000 aqui, né? Deixa eu pegar aqui. 3.000, tá? Aí é o seguinte, eu não tenho obrigação para pagar, então eu tenho aqui 3.000. No final eu tenho um ativo de 3.000, no meu outro lado, no setor de crédito, 3.000, de forma que eu zero. Tá? Eu estou tendo equilíbrio. Até agora eu atendi perfeitamente o conceito desenvolvido em 1494 pelo Luca Pacioli, que a gente já falou bastante aqui. Tá? Vamos lá. Então agora eu tenho uma situação diferente. Eu não estou comprando e nem estou vendendo. Eu estou pagando. Qual que é a causa? A causa é o pagamento, tá? De uma conta do meu passivo, tá? Meu fornecedor, né? É uma conta passiva. Então eu estou tendo um processo em que eu estou diminuindo um passivo, né? Que eu estou pagando, e ao mesmo tempo estou diminuindo o meu caixa, porque está saindo o recurso da empresa para pagamento daquele fornecedor, tá? Então é o seguinte, eu vou debitar. Aí a situação é a seguinte, onde está o fornecedor? O fornecedor, ele está do lado passivo, ele está de cá, só que eu estou diminuindo, tá? Para eu diminuir, eu tenho que fazer um débito, tá? Então vamos lá, débito de fornecedores, R$500. Bom, eu vou diminuir meu caixa, porque está saindo dinheiro do caixa, tá? O meu caixa está do lado de cá, ativo, tá? Então, eu vou creditar para diminuir, né, o meu caixa em 500. Ok? Então, ó, se eu fizer aqui, obviamente, o menos aqui, né, se a fórmula não me trair, como eu vi me traindo também, tá? 500, não está tendo equilíbrio, eu tenho que ter a contrapartida. Diminuiu 500 aqui também. No final, eu zero a minha continha aqui, tá? Bom, salários a pagar, tá certo? O que salário representa? Salário de funcionário. Todo mundo sabe, né? Representa uma despesa, tá? Despesa tá aonde, gente? Na minha formulinha. Não está no lado esquerdo? Não está no lado dos débitos, junto com o ativo? Tá? Então é o seguinte, eu debito despesa, salários, né? Isso no final do mês, R$2.000. Ao mesmo tempo, eu credito salários a pagar, uma conta de passivo. Por quê? Porque eu tenho a obrigação de pagar esse salário até o 5º dia útil. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a nossa continha aqui. Tá? Vamos demonstrar aqui. Eu tenho aqui nesse lado custo de despesa, R$2.000 aqui, tá certo? E eu tenho aqui o meu passivo, minha obrigação de pagar. Tá vendo? No final, a minha situação patrimonial ficou zerada, tá? E eu tive o reconhecimento de uma conta pagada do meu passivo, tá? Conta despesa. Então é o seguinte, qual a causa? A necessidade de pagar os funcionários. Qual o efeito? O passivo. Mais na frente, gente, num dos próximos cursos, é porque eu gosto da tricotomia, né, da consequência, tá certo? Nesse básico aqui a gente não vai falar vai ficar só na dicotomia mesmo, tá? Então vamos lá. Então, gente, basicamente os conceitos para débito e crédito, são essas definições. Tendo esse... Eu tenho uma dúvida, Ruben, pode falar? Oi, só um minutinho, pode falar. Deixa eu aumentar o volume aqui. Pode falar. Eu sou obrigada a fazer esse lançamento de salários a pagar? Não pode ser direto em caixa, não? Graziele, o negócio é o seguinte, veja bem, você tá... Que dia que eu dei esse exemplo? Foi no dia 31, tá certo? No último dia do mês. Eu fiz esse lançamento pelo critério do regime de competência.
Ou seja, eu reconheço que eu tenho que pagar isso, porque naquele mês os meus funcionários trabalharam e eu tenho uma obrigação de pagar, tá certo? Eu gerei. Por quê? Porque por questões contratuais. Eu tenho um contrato, né? Quando todo funcionário é admitido, ele assina um contrato. Então, a origem da minha obrigação é o contrato, certo? Contrato de trabalho. Então é o seguinte, no dia 31, eu reconheci uma receita, uma despesa, tá? Eu não paguei naquele dia. Esse salário só passa pelo caixa no dia que você pagou, entendeu? Porque são eventos diferentes. Um evento, você reconhecer que você deve. O outro evento é você pagar, tá certo? Você pagou aquela dívida, tá? Então é o seguinte, qual que é o efeito futuro? O efeito futuro é a obrigação de pagar, tá? Por quê? Porque ao pagar, você tá gerando benefício. Você teve o trabalho do funcionário, você ou fabricou, ou qualquer coisa que ele tenha feito ali em benefício da empresa. Então, assim, já existe a caracterização de benefício futuro, tá? E aí é o seguinte, você só tem que separar os eventos. Um evento é o reconhecimento pelo regime de competência, que a gente falou lá atrás sobre o regime de competência. Um evento é a minha obrigação de pagar. O outro evento é o pagamento em si, entendeu? Então, na contabilidade, todos esses eventos, eles são reconhecidos de forma separada, tá? Okay? A não ser que você faça e pague no mesmo dia. Olha, o negócio é o seguinte, hoje é o dia 31, então eu estou te devendo R$2.000. Então, estou te pagando aqui, ó. Aí realmente não passa no passivo, entendeu? Mas você pagando no futuro, na virada do mês, aí no quinto dia útil, como é o mais comum, né? Aí você tem que reconhecer como passivo, entendeu? Entendi, obrigada. De nada, Grazi. Você é sempre bem-vinda. Gente, eu sou fã número 2 da Grazi, viu? Olha só, então é o seguinte, eu destrinchei a fórmula da contabilidade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre plano de contas, tá, gente? O que é plano de contas? É a forma em que os lançamentos contábeis são organizados dentro da estrutura patrimonial. Para que esses lançamentos sejam organizados, eu tenho um plano de contas, ou seja, eu tenho um elenco de contas em que a gente lá atrás, quando definiu a contabilidade, a gente definiu que o profissional da contabilidade ele analisa os eventos que aconteceram na contabilidade e os distribui dentro das contas em si, igual a gente fez aqui. Né? A gente falou assim, salário a pagar. Então, inicialmente, eu tenho uma despesa de salário e eu tenho uma conta de passivo de salários a pagar. Então, assim, isso é por quê? Porque, inicialmente, eu já estruturei um plano de contas. Normalmente, gente, o plano de contas é estruturado dessa forma. Primeiro, eu tenho a classe, tá? Ativo ou passivo. Então, eu coloco o número 1, né? Porque, na verdade, quando você vai contabilizar, você contabiliza por código. Você não vai ficar contas a pagar de associados da instituição filantrópica. Você não vai falar isso, entendeu? Você vai dizer conta 1, 2, 5, entendeu? Vai por número, por código interno. Né? Cada empresa e cada plano de contas faz o seu código. Mas, normalmente, é desse jeito, tá? Então, a classe ativo ou passivo, coloca 1, né, logo de cara. O grupo, se é circulante ou não circulante, a gente já falou, né, lá atrás o que é uma coisa e outra. Tá? O subgrupo, que aí eu já vou descendo um pouco, são as disponibilidades, clientes, fornecedores, imobilizado, intangível e por aí vai. Né? Normalmente você vê no balanço até o subgrupo. Tá? Aí a conta, caixa, o banco de conta movimento, etc. Tá? Aí se você apresenta no balanço, você apresenta um subgrupo a mais aqui, às vezes, em algumas situações. Né? E eu tenho uma subconta, que é, por exemplo, se é Banco Itaú, agência tal, etc. Aí você vai separando por cada. Obviamente que isso aqui é só um exemplo.
né? Você pode fazer em níveis, o nível que você quiser, né? Você pode, por exemplo, colocar em Banco Itaú, né? Agência Barro Preto, agência Copacabana, Ipanema, Paulista, o que for, você pode separar. Isso não tem problema. Uma vez me fizeram uma pergunta aí, se tem isso, se tem que seguir um plano de contas lá sugerido pelo ITG 2000, se não me engano, ou 1000, né? Aí é o seguinte, eu falei que não, assim, né, se você puder desmembrar, ou se você tiver algum outro evento que não está caracterizado naquilo lá, você pode criar o plano de contas. Você deve criar considerando todos esses conceitos, né, de grupo, subgrupo, contas, subcontas, assim, para não fugir muito de uma estrutura normal, né? Eu trouxe aqui como exemplo um pedacinho, né, do plano de contas do banco, tá? Foi o que eu mais trabalhei assim na minha vida, foi com isso daí, tá? E o banco ele tem um sistema chamado COSIF. O COSIF ele é exatamente o que está aí, plano de contas da instituição financeira do Sistema Financeiro Nacional, tá? Então é o seguinte, o COSIF tem essa segregação, ativo, ciclante realizado a longo prazo. Esse COSIF ainda é na sistemática antiga. O banco tem dois sistemas, um que é para atender ao Banco Central, né? E outro que é para atender. Então, assim, a diferença aqui, ó, tá aqui no P, tá? Aqui é para publicação. Então, ele vai publicar na conta 110, né? No grupo 110, o somatório aqui, ó, que a gente está vendo aqui, de caixa, depósito bancário, reservas e tal. Então, assim, é a forma que o banco usa para efeito de publicação, tá? Bom, essas contas, gente, quando você vê no balanço, essas contas são classificadas no ativo de acordo com o grau de liquidez. Quanto menos líquido, isso na contabilidade europeia é invertido, tá, gente? Se você pegar um balanço de alguma de alguma empresa na Europa, você vai ver isso aí invertido, intangível para cima. Mas aqui no nosso sistema, que é o sistema também americano, é usado dessa forma. O ativo circulante, ou seja, aqui você tem maior liquidez, né? Aqui, e no realizável a longo prazo, à medida que vai descendo, você vai diminuindo a liquidez, tá? No passivo é o contrário. Quanto maior a obrigação, né? Quanto mais rápido tiver que pagar, mais cedo, mais no alto eu coloco a minha conta, tá? Então, basicamente, gente, é isso. Ativo pelo grau de liquidez, capacidade que aquele item tem de gerar caixa. Por isso que disponibilidades, né, ou caixa e equivalentes de caixa é colocado no topo, porque é onde tem mais liquidez. E, ao mesmo tempo, lá embaixo eu tenho imobilizado, né, o intangível, porque você não pretende vender, tá? Então, é menor liquidez. E a mesma coisa para o passivo, só que em exigibilidade, tá? A demonstração de resultado são as despesas e as receitas e custos incorridos em um determinado período, tá? Sempre no final do ano a gente chama de fechamento, onde a gente zera as contas de resultado e essas contas elas são jogadas, são lançadas no patrimônio líquido. Tá? Bom, uma estrutura de DRE. Então, primeiro você tem uma receita de vendas, tá? Depois você deduz as devoluções do imposto sobre venda, que são devedoras, né? Por isso que aparece no negativo. E eu tenho uma receita líquida de vendas, tá? Depois eu tenho custo de mercadoria e serviço vendido, que é uma conta devedora, tá? Porque naquela nossa formulinha lá atrás, a gente já demonstrou para vocês, tá? E aí eu tenho o lucro bruto. Depois eu tenho as despesas comerciais, despesas administrativas e outras despesas. Assim, você pode colocar aí, se você quiser desmembrar, você pode colocar depreciação, você pode colocar outros tipos de despesas, né? Segregadas, tá certo? Então é o seguinte, que são contas de natureza devedoras, tá? Depois, com isso eu tenho resultado operacional, tá? Essa estrutura de plano de contas deve mudar a partir de 2025, em que
vai se assemelhar muito à origem e a aplicação do recurso. É mais ou menos uma fusão entre a demonstração de resultado e o fluxo e a demonstração do fluxo de caixa, tá? Então, eu tenho resultado financeiro, resultado de equivalência patrimonial para as empresas que possuem participação. Nós vamos dizer no nosso próximo ciclo, nós vamos especificar bastante isso, tá? E eu tenho depois os impostos, a contribuição, e eu tenho a contribuição sobre lucro e imposto de renda, que são contas devedoras, tá? Então é isso, gente. A composição do ativo, né? Eu já coloquei aqui, né? Vamos lá. E a composição do passivo, tá? Que a gente já deixa no ativo, deixa eu passar aqui algumas contas especificamente. Tá? Eu tenho equivalente contas a receber, estoques, tá? Pagamentos antecipados, ou seja, o fornecedor me pagou antecipadamente, eu não fiz ainda, não entreguei o produto, né? E eu tenho aqui o imobilizado e intangível, que são os últimos itens do meu e os critérios de avaliação, tá? E eu tenho a composição do passivo, que eu tenho a conta pagada de fornecedores, que normalmente é o primeiro item, obrigações trabalhistas, previdenciárias, dividendos a pagar, contas a pagar, contingências, né? Adiantamento de clientes, né? E aqui o seguinte, com isso aqui, gente, basicamente, a gente conclui o nosso curso, né? E demonstrando aqui para vocês alguma coisa, deixa eu colocar aqui para vocês, algumas coisas. O que eu contabilizo como despesa, tá certo? Como que eu contabilizo? Tá? O que é básico para eu contabilizar? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá? Então é o seguinte, basicamente os livros obrigatórios que uma empresa tem que ter, os livros contábeis, o livro obrigatório é o diário de acordo com o Código Civil, e no diário eu tenho que finalizar com as demonstrações contábeis, ativo, colocar o balanço, tá? Segundo o ITG 2000, eu tenho que ter uma escrituração contábil, né? Feito dessa forma, de ordem cronológica, e eu tenho que ter o livro diário. A diferença o diário são livros que eu lanço todas as anotações dia a dia. O Razão já é os meus lançamentos. Oi? São os meus lançamentos contábeis organizados em contas, tá? Então tá. E aí é o seguinte, aí eu tenho esses livros obrigatórios. Do outro lado, eu tenho os livros que são, por exemplo, o livro contábil, ele gera prova, em caso de disputa judicial, ele gera prova a favor de quem os tem lançado. Tá? Eu já tive uma situação em que, como perito, a pessoa alegava que pagou e a pessoa e o outro lado alegava que não pagou. Eu apresentei o livro contábil e falei assim, não, olha, ele pagou, então ele não pode cobrar de novo. Tá? Eu fiz isso usando o livro contábil. Tá? E deu certo, né? Bom, e o seguinte, quais são os documentos que podem ser contabilizados? Tá? Quais são os serviços hábeis? Os documentos hábeis são nota fiscal de venda de mercadoria, no primeiro item, e alguns itens que podem ser utilizados na contabilidade, tá? Que são os itens, são documentos emitidos por tabeliões, banco, né? O estado bancário, ele lança lá, você teve uma despesa de juros aqui, então tá no extrato bancário, é documento hábil, né? Corretores, inventariantes, síndicos, e eu falei sobre laudos, né? Lá atrás. Então, despachantes oficiais, laudos, tabeliões e tal, né? Laudos de avaliação, de acordo com o artigo 8º da Lei 6.404, pode ser usado como instrumento para contábil, e documentos com base em decisão judicial, ok? São documentos hábeis. De acordo com o Conselho Gestor Civil Nacional, esses livros são obrigatórios,
para efeito de empresa de pequeno e médio porte, tá? Que são empresas optadas pelos simples. Tem que usar são esses os livros, tá? Os livros trabalhistas é o livro de registro de empregado e o livro de inspeção do trabalho, tá? E aqui está da CLT, artigo 41 e artigo 628, ok? Empresa optada pelo lucro real tem que contabilizar pelo LALUR, artigo 275 do decreto 9.580, tá? E os livros extras contábeis, que são as sociedades de explorações, que é o artigo 100 da Lei 6.404, tá? Então, basicamente, gente, o importante aqui são os documentos hábeis que eu queria deixar aqui na tela para vocês. São os documentos hábeis para efeito de contabilização. O que você pode usar como documento hábil, tá? Óbvio, o guardanapo do boteco não pode ser usado, tá certo? Porque não é uma nota fiscal. A nota fiscal ela tem que estar revestida de todos os elementos, como identificação do comprador, o que ele está comprando, e você tem que avaliar se tem a ver com a atividade operacional da empresa. Gente, com isso aí, então, a gente conclui o nosso ciclo básico. A gente se vê novamente no nosso ciclo intermediário, né? Mais para frente a gente vai comunicar o início desse evento. E se você gosta do nosso trabalho, dá um like, compartilhe esse vídeo, é importante para o crescimento do canal do Finanças e Prática, e a gente se vê mais para frente. Muito obrigado e até breve, tá? Tudo de bom para todo mundo. Um abraço.